Prestação de serviço, um apanhadão para você que vai insistir em sair de casa. A gente sabe que não deve, mas a gente vai mostrar um pouquinho dos movimentos, Kátia, nas rodovias. Você sabe que são esperados 3,5 milhões de veículos. Nossa, entre idas e chegadas isso? nas principais rodovias de São Paulo, tá? Então o movimento vai ser intenso. É importante ter paciência, cuidado. Gente, olha o aeroporto, Kátia. isso é o aeroporto, é rodoviária, mas a rodoviária é agora, ao vivo, Agora. né? Não, a gente está com imagens de hoje de manhã também. Ó. Só para você ter uma ideia, Kátia, são 482 mil pessoas que vão embarcar e desembarcar da capital nesses próximos dias. A rodoviária está cheia, mas tá leve perto do que foi ontem. Os aeroportos, gente, aquilo, pelo amor de Deus. A gente tem umas imagens de aeroportos já para botar. Você vai ver que estava movimentadíssimo. O pessoal limpando, agora aeroporto. Ó. Até que esse pedaço aí não tá tão ruim, não. Espera na hora que chegar lá no check-in. Ah, mas isso não foi na hora. Ô, Rô, põe aí as imagens daquela bombando lá. Olha lá. E eles sentados muito lado a lado. Tá cheinho já, hein? Não, mas tá vazio. Se você ver, menino, não dá pra você ver a cor do piso. Não dá. Hoje de manhã, na hora do embarque, estava lotado. Isso é hoje de manhã. Ontem, era um furdunço. Ô, Laura, procura aí as de ontem. Faz favor. Aeroporto de Congonhas Gente, lotado. terrível. Aeroporto de Guarulhos ali, ó. Vazio. Ali ainda vai abrir. Agora, a gente sabe que dentro das aeronaves também, Kátia, não tem distanciamento, é todo mundo do lado do outro. Alguns aviões, algumas empresas aéreas não estão aferindo febre. A gente sabe que as coisas não estão funcionando da forma que deveria ser, né? Aí tem gente que fala assim, o aeroporto ontem de Guarulhos estava lotado, mas é porque deu queda de energia, os voos atrasados. Ah, gente, desculpa. Tava lotado, porque era todo mundo que estava lá para viajar. Todo mundo lotado. Né? É inacreditável. E estradas que vão lotar, né, Kátia? Aí Daqui a pouco a gente vai mostrar essas fotos aí, pelo menos as fotos, de ontem, como o aeroporto estava lotado. Mas antes, vamos para as estradas, ao vivo. Ivo Guerra está com a gente. Ivo, como está o trânsito já por aí? Boa tarde. Vamos ver. Ele está lá no CCI, né? Tá no CCI. Tá monitorando. Oi, tô ouvindo. Tudo bem, Ivo? Tudo bem, tudo jóia. Estamos aqui monitorando todas as estradas que vão para o litoral do estado de São Paulo. E a gente está com aqui a Anchieta e a Imigrantes, já está com um tráfego bastante intenso no destino ao litoral. A ideia que vocês têm é que desçam entre hoje e amanhã mais ou menos quantos veículos? Então, como já foi anunciado, vai ser 700 mil veículos por dia para o litoral. Vai dar um total de 3,5 milhões até o dia 4 de janeiro. Isso só para o litoral? Só para o litoral. Tem outras previsões para o interior também, mas o nosso release é mais para acompanhar o litoral, que onde deve ter muita gente trafegando nesse final de semana até o ano novo. Gente, mais 3,5 milhões. Isso que o tempo não tá lá essas coisas, né? Imagina se tivesse um carro né? Então. Mas não tem cidades como Guarujá, Santos e outras que estão medidas restritivas. Estão com medidas restritivas, estão querendo que, na verdade, as pessoas sejam proibidas de entrar na areia, porque isso vai, se não fizerem isso, vai dar uma aglomeração ainda maior. Então, gente, não faz sentido isso, né? É o fim do ano do caos. Primeiro que se você sai, põe em risco a vida de quem você ama. Pois Tudo não é o momento de você sair de casa. Curte em casa com quem você já está na quarentena, já está confinado. Gente, para quem esperou tanto, esperar mais um pouco não vai mudar nada. É a besteira sair esse fim de ano. Olha, essas imagens são ao vivo, né, Ivo? Imagens da Anchieta Imigrantes. Sim. Então, até então, tá até que tranquilo o movimento. E da Castelo Branco. E a Castelo. Vocês estimam que mais ou menos a partir de que horas que esse trânsito vai ficar mais pesado? Sim, a partir das 18 horas de hoje e amanhã, desde cedinho, já vai ter bastante trânsito. A gente também recomenda que as viagens sejam apenas aquelas necessárias, porque o estado de São Paulo vai entrar na fase vermelha até o final do ano e o começo do ano que vem. Pois é. Eu acho que foi o que a gente estava comentando, né, Ivo? A gente já esperou tanto tempo, desde fevereiro, março, com o início dessa pandemia até agora. Então, segura mais um pouco, espera as coisas melhorarem para a gente começar a sair, né? Falta tão pouco para vir a vacina, né? Então, é o que eu acho. Você não está cheio de vontade de passear? Eu tô. Todo mundo aqui está querendo pegar uma cozinha no litoral, ir para Bertioga, para Santos, Guarujá, Praia Grande, mas a gente tem que aguardar um pouco, porque daqui a algum tempo, alguns dias, daqui um mês mais ou menos, já vai começar a vacinação. E aí a gente vai poder se esbaldar. É verdade. Bom, um beijo para vocês e bom trabalho, viu, Ivo?
Ok, muito obrigado. E se for viajar, boa viagem. É verdade. Um beijo para você. Deixa eu só dar um dado rapidinho, Cátia, que a gente tem que avisar que o rodízio, atenção, você que está na cidade, só vai ser suspenso esse ano no dia 25 e no dia 1º. Então, dia 24, por exemplo, se o meu carro estiver no rodízio, eu só posso chegar na sua casa depois das 8, porque o rodízio está valendo, tá? Certo. Então, atenção, porque muita gente está achando que vai estar parado, vai levar multa. Não, aí, gente, tá, é verdade. Hoje o prefeito chegou a falar da vacina, queria falar? Tem uma expectativa de uma coletiva, mas a intenção é que o pedido de registro da Coronavac seja apresentado hoje à Anvisa. Então, com isso, o Instituto Butantan e a Sinovac também vão entregar documentação simultaneamente aqui na Anvisa e na China, né? Então, a ideia é de que essa documentação já adiante ainda mais o processo que a gente espera tanto. Que mas a previsão, mais ou menos, final de janeiro. Mas final de janeiro, início, a previsão, né? Sim, a previsão do Estado, né? A gente sabe que tem uma outra previsão a nível Brasil e tudo isso a gente vai estar acompanhando também em detalhes aqui no Jornalismo da Band.